A Rainha da Neve. Caio e Vera eram crianças e adoravam cultivar rosas em seus jardins, que ficavam de frente um para o outro. A amizade entre eles era tão forte que jamais teria fim. Porém, no inverno, enquanto Caio admirava a neve, uma lasca de espelho enfeitiçado entrou em seu olho esquerdo. O menino passou a ter inveja e maldade no olhar. Vera se assustou com a frieza dele. Em uma tarde, a Rainha da Neve surgiu em um trenó branco e o levou. Dias e meses se passaram, sem notícias de Caio. Vera decidiu ir à procura de seu amigo. A menina chegou a um grande rio. Ofereceu a ele seus sapatos vermelhos para saber se Caio teria se afogado. O rio disse que não. Então, Vera encontrou uma bruxa, velha e má, que a trancou em um porão. Uma rosa, porém, nasceu naquele lugar e contou que Caio não tinha morrido. Feliz, a menina fugiu do porão da bruxa e chegou a um lindo jardim. Encontrou um corvo que havia visto a Rainha da Neve levar um menino para o Polo Norte. Indo para lá, Vera libertou uma rena, que lhe mostrou o caminho para a pousada de uma senhora muito sábia. A senhora, sábia, disse: encontre a pureza do coração de Caio, isso o tornará livre. No palácio, Caio montava os pedaços do espelho quebrado para se libertar, mas faltava uma parte. Quando Vera o viu, saiu correndo e o beijou. Emocionado, Caio chorou e o pedaço de espelho que faltava soltou do seu olho esquerdo. A bondade de Caio retornou e os dois voltaram para casa. Quando cresceram, eles se casaram em um belo jardim de rosas. Esse livrinho é da editora Todo Livro. Pocahontas. Era o tempo das caravelas quando a princesa Pocahontas nasceu. A indiazinha na juventude era inteligente, brincalhona e aventureira. O seu pai, o chefe Powhatan, do povo alcoquino, percebeu isso. Sempre lhe contava lindas histórias. Os alcoquinos eram guerreiros, mas respeitavam as florestas, os animais e principalmente o vento, que podia soprar tempos bons ou ruins, mas nunca esquecia de trazer a esperança. Um dia, o pai de Pocahontas lhe falou sobre os problemas de ser um chefe importante. Sabe, Pocahontas, as pessoas agem conforme manda o coração, mas um chefe como eu só pode agir de acordo com as tradições do povo. A menina ficou curiosa e perguntou: mas por que, papai? As duas coisas não andam juntas? Infelizmente não, minha filha, disse ele tristemente. Muitas vezes o chefe é forçado a agir contra o que manda o seu coração, e esta foi uma lição que Pocahontas nunca esqueceu. Neste mesmo dia, um informante veio correndo dizer que estava acontecendo uma coisa muito importante. Eu vi 3 canoas tão grandes no mar que parecem ilhas. Estão vindo para a praia, disse ele. Os índios nunca tinham visto navios e nem homens brancos. Aquilo os deixou curiosos e foram ver, pela primeira vez, os homens e suas poderosas armas e navios. Os homens brancos derrubavam árvores e construíam casas com instrumentos nunca vistos, como martelos e serrotes. Mas mesmo com toda a inteligência, eles não conseguiam plantar a própria comida. Durante meses, os homens viveram assim, apenas do que podiam caçar, pois as colheitas eram muito ruins. Um dia, Pocahontas viu o capitão, John Smith, e o governador Ratcliffe discutirem na floresta. Vamos avançar sobre as terras dos índios. São mais férteis, disse o governador. Não, falou John Smith. Acho que os índios têm muito a nos ensinar.
O governador não ouviu e mandou que derrubassem a floresta próxima à aldeia. Os indígenas estavam muito ofendidos, pois os homens brancos respeitavam a natureza que eles tanto amavam, e decidiram atacar o acampamento deles. No entanto, as armas de fogo eram muito poderosas e os índios não podiam se defender. Foi a primeira derrota da vida de Powhatan. Um dia, John Smith subiu o rio para fazer mapas da região. À noite, enquanto dormia, os índios atacaram de surpresa e o capturaram. Levado para a aldeia, Pocahontas reconheceu como sendo o mesmo homem que defendia as terras dos índios. O chefe Powhatan havia reunido os mais velhos índios e, depois de muito discutir, decidiram que o invasor deveria morrer. No entanto, o chefe não queria matar John Smith, pois sabia que ele era valioso e, se fosse morto, poderia trazer mais guerra e ruína. O chefe, porém, devia agir conforme a tradição e decidiu executar John Smith ao amanhecer. A princesa Pocahontas sabia que John Smith era inocente e também que seu pai não queria vê-lo morto. Ela, então, resolveu usar uma antiga tradição de seu povo. Ao amanhecer, quando John Smith seria morto, Pocahontas veio a seu pai e lhe disse: "Eu reivindico a vida deste homem." Todos os outros índios ficaram espantados. Há muito tempo não se usava essa lei. Alguns protestaram e não queriam aceitar. "Se matarem este homem, terão de me matar também", disse Pocahontas, muito corajosa. Finalmente, depois de várias discussões, os índios decidiram poupar a vida de John Smith. Agora, a vida dele pertencia a Pocahontas. O inglês e a Índia ficaram amigos. Ela aprendeu muita coisa sobre os ingleses, seu modo de vida e sua língua, e ele aprendeu que os ingleses aravam a terra de modo errado. Para garantir a paz entre os algonquinos e os ingleses, Pocahontas foi morar na cidade de Jamestown com uma família de religiosos. Foi aí que a jovem índia entendeu a cultura dos homens brancos e se converteu à sua religião. Pocahontas sabia como plantar o milho e tratar o solo. Foi por causa disso que ela encontrou um homem chamado John Rolfe, um agricultor. "É preciso tratar bem o solo", ensinou Pocahontas. "A água deve ser do rio e bem limpa. As plantas, todas elas, devem ser respeitadas para nos dar um alimento que queremos." Esse incrível respeito pela natureza e pelas pessoas fascinou John Rolfe, que a pediu em casamento. Pocahontas aceitou se casar com John Rolfe, porque ele a respeitava muito. Além disso, o seu casamento faria com que os homens brancos passassem a fazer parte da família dos algonquinos, selando a paz entre esses dois povos. Seu pai, o grande chefe Powhatan, fez questão de participar da cerimônia de casamento. Pocahontas passou também a se chamar Rebecca Rolfe. No final, ela disse a seu pai: "Hoje estou agindo de acordo com a tradição, mas muito mais de acordo com o meu coração, meu pai", disse ela, lembrando-se das lições do seu pai como chefe Powhatan. O casamento de Rolfe com a Pocahontas foi tão comentado mundo afora que o próprio rei James da Inglaterra quis conhecê-la. Assim, em um belo dia de maio, eles partiram em uma caravela em direção a Londres. Pocahontas conheceu a glória de ser uma princesa índia da América e ser reconhecida pela corte do rei James da Inglaterra. Pocahontas, que significava brincalhona, e talvez por isso mesmo, sempre tinha uma solução pacífica para tudo. A jovem princesa Pocahontas jamais será esquecida enquanto existir a América. Este livrinho é da editora Todo Livro. Onde está minha gatinha? Onde está minha gatinha? Era um belo dia e Moranguinho estava muito animada para buscar um vestido que havia encomendado na boutique da Cachinho de Framboesa. Ela convidou sua gatinha para acompanhá-la, afinal, Pudim adorava estar com a dona.
Pudim queria brincar, e uma de suas brincadeiras favoritas é esconde-esconde. Então, no caminho para a boutique, Pudim se escondia para que Moranguinho a encontrasse. Pudim, você está muito brincalhona hoje, riu Moranguinho. Quando Moranguinho e Pudim chegaram à boutique, Caixinho de Framboesa já estava esperando. Que bom que você chegou, Moranguinho. Aqui está o vestido que você pediu. Ficou lindo, vou experimentá-lo. Você pode cuidar da Pudim, por favor? Pediu Moranguinho. Claro que sim, respondeu a amiga. Enquanto Moranguinho provava o vestido, Laranjinha chegou para ver as novidades da loja. As duas amigas se distraíram quando, de repente, Caixinho de Framboesa se lembrou da gatinha, olhou em volta e não a encontrou. Ela deve estar em algum lugar aqui na loja, disse a Laranjinha. Caixinho de Framboesa e Laranjinha procuraram Pudim por toda a boutique, mas não a encontraram. E agora, a Moranguinho não vai gostar nada quando descobrir que eu perdi a Pudim, disse Caixinho de Framboesa. Foi quando Laranjinha teve uma ideia. Já sei, distraia Moranguinho que eu vou ao jardim procurar pela gatinha. Assim, toda vez que Moranguinho saía do provador, Caixinho de Framboesa oferecia outros modelos de vestidos e chapéus para ela provar. Um tempo depois, Laranjinha voltou para a boutique. Você encontrou a Pudim? Perguntou Caixinho de Framboesa para a amiga. Não encontrei a gatinha. E agora? Perguntou Laranjinha preocupada. O jeito será dizer a verdade para Moranguinho. Ela sempre tem boas ideias. Quem sabe não nos ajude? Sugeriu Caixinho de Framboesa. Finalmente, Moranguinho saiu do provador. Ela estava exausta de tanto experimentar roupas. Moranguinho, preciso confessar algo a você, disse Caixinho de Framboesa. Caixinho de Framboesa contou tudo o que havia acontecido para a amiga e pediu desculpas. Sinto muito, Moranguinho. Procuramos a Pudim por toda parte, mas não conseguimos encontrá-la. Não se preocupe, Caixinho de Framboesa. A Pudim é sapeca e adora brincar de esconde-esconde. Você vai ver. Logo ela vai dar uma dica de onde está, disse Moranguinho, saindo à procura da gatinha. E foi o que aconteceu. Moranguinho ouviu um barulho vindo de uma caixa de presente e se aproximou. Lá estava a Pudim. As amigas comemoraram a volta da gatinha com uma divertida brincadeira. Esconde-esconde. Mas, dessa vez, todos iam participar. Este é um livrinho da editora Ciranda Cultural. O Pequeno Polegar. Um lenhador tinha 7 filhos, todos saudáveis e brincalhões. O caçula era o Pequeno Polegar. Um dia, ouviu sua mãe dizer: não temos como alimentar as crianças, vamos deixá-las na floresta, quem sabe alguém as encontre e cuide delas. Na manhã seguinte, foram todos para a floresta. Pequeno Polegar, que era muito esperto, marcava o caminho com migalhas de pão. Chegando o fim do dia, as crianças viram que seus pais haviam sumido. Desesperados, procuraram por eles. Estavam perdidos. Não tenha medo, disse Pequeno Polegar. Eu marquei o caminho de volta com migalhas de pão. Começaram a procurar as migalhas e descobriram que os passarinhos haviam comido. Caminharam a noite toda até encontrar uma casa muito grande. Uma mulher abriu a porta. Ela disse que morava naquela casa um gigante que devorava crianças. Os pequenos estavam tão cansados que mesmo assim resolveram ficar. Entrem e descansem, disse a mulher, mas quando o gigante voltar, fujam. Quando o gigante chegou, disse: estou sentindo cheiro de criança. As crianças fugiram pela janela. O gigante zangado calçou as suas botas mágicas e saiu atrás das crianças. Correu muito e ficou cansado. Parou então para descansar um pouco.
dormiu perto de onde as crianças estavam. O gigante acordou e viu que estava descalço. Um passarinho contou-lhe que o pequeno polegar havia levado as suas botas. Como as botas eram mágicas, os irmãos encontraram o caminho da casa, e o pequeno polegar se tornou o mensageiro do rei, correndo com as botas mágicas por todo o reino. A sua família nunca mais passou fome. Editora Todo Livro. O Soldadinho de Chumbo. Era uma vez um soldadinho de chumbo que estava esquecido entre bonecas e trenzinhos de madeira. Um dia, um senhor o levou de presente, junto com outros brinquedos, para seu filho. Quando o presente foi desembrulhado, o soldadinho foi colocado ao lado de uma bailarina. Ele nunca sentiu algo parecido em sua vida, mas teve certeza de que havia se apaixonado. A bailarina também se apaixonou por ele, tanto que até dançou uma bela música para ele. Mas um boneco saltitante ficou com ciúmes e empurrou o soldadinho pela janela. O soldadinho caiu em uma rua, onde meninos brincavam. Eles o puseram em um barquinho de papel que foi parar em um esgoto. Lá dentro, o soldadinho ainda tentou se segurar, mas uma ratazana acabou jogando no rio. Um peixe grande confundiu o soldadinho com um peixinho e o engoliu de uma só vez. Mas o peixe caiu na rede de um pescador, que o levou a uma peixaria. Lá, uma senhora comprou o peixe e foi para casa. Quando ela abriu o peixe, que surpresa! O soldadinho estava de volta ao lar. Os brinquedos amigos deram boas-vindas ao soldadinho. Somente o boneco saltitante ficou bravo. Um dia, o soldadinho se escondeu e o menino da casa não o encontrou. Então, ele jogou o boneco saltitante na lareira e este pegou fogo. O soldadinho e a bailarina ficaram tristes com o trágico acontecimento, mas agora estavam em paz e felizes para sempre. Editora Todo Livro. Hércules. Este mito surgiu na Grécia, um país da Europa que fica às margens do mar Egeu. Lá, nas suas montanhas sagradas, fica Olimpo, o lar dos deuses imortais. Zeus é o deus dos deuses, o mais importante e poderoso de todos. E um dia aconteceu. Ele se apaixonou por uma mortal. Alquimena, este era o nome da mais bela princesa da Grécia, filha de um ilustre e poderoso rei. A beleza de Alquimena era tão hipnotizadora que Zeus resolveu levá-la para o Olimpo e tratá-la como se fosse uma deusa. Zeus teve um filho com Alquimena, que chamaram de Hércules. Só que Hera, a antiga consorte de Zeus, ficou muito enciumada e forçou Zeus a se separar de Alquimena. Todos os deuses do Olimpo apoiaram Hera. Então, Zeus teve que levar Alquimena e o bebê Hércules de volta para a Grécia. No palácio do pai de Alquimena, nobres e amigos, também muito tristes, foi aí que Zeus jurou para Alquimena diante de todos: prometo que sempre defenderei Hércules. No entanto, para ele se tornar um imortal, como nós, precisará passar por testes quando crescer. Alquimena, que amava o seu filho mais do que tudo, disse a Zeus: só quero que Hércules fique bem, mais nada. Antes de voltar para o Olimpo, Zeus ainda falou bem baixinho para ela: não deixe que ele toque no sangue de um mortal, isso poderá matá-lo. Alquimena entendeu e prometeu cuidar dele. Hércules cresceu e, por ser o filho de Zeus e Alquimena, ficou famoso. Embora Hércules tivesse a força dos deuses, ele ainda era um mortal, como qualquer pessoa do mundo.
O reino do pai de Alquimena era pequeno e, por causa de uma seca que durou anos, ficou em dificuldades financeiras. Por isso, o pai de Alquimena, desesperado pelas dívidas, quis que Hércules se casasse com a princesa Mégara. No entanto, Hércules disse: "Desculpe, meu avô, mas o que eu preciso é um trabalho que seja tão importante para as pessoas quanto minha força é para mim." O rei ficou magoado e não teve escolha senão mandá-lo trabalhar com Euristeu, um rei perverso e invejoso que reinava na cidade de Micenas. Hércules aceitou a tarefa para provar que era digno de ser um deus do Olimpo. Hércules se apresentou ao rei Euristeu, que logo lhe mostrou uma lista de 12 trabalhos, dizendo: "Se cumprir esses 12 trabalhos, as dívidas do seu avô estarão pagas." Hércules nem perguntou se as tarefas eram difíceis, partiu logo para executá-las. Todos ficaram impressionados com a coragem do jovem Hércules, pois as tarefas eram as mais impossíveis de se realizar. O primeiro trabalho de Hércules foi matar o leão do vale de Nemeia, que tinha pele de aço invulnerável. Depois, liquidar a hidra de Lerna, um monstro de muitas cabeças. A terceira tarefa foi capturar viva a corça de Cerineia, de chifres de ouro e pés de bronze. E adivinhe, ele conseguiu. Alguns trabalhos foram fáceis, como capturar um javali de Erimanto, limpar os estábulos de 3.000 bois, matar aves antropófagas, capturar um touro de Creta e capturar as éguas de Diomedes. Assim foi até chegar ao 12º trabalho, que era apoderar-se do cão Cérbero, o guardião do reino do submundo, que tinha 3 cabeças, cauda de dragão e pescoço de serpente. Hércules foi um verdadeiro herói, mostrando ao povo seus troféus com as 3 cabeças de Cérbero. No meio da multidão estavam Iole e Dejanira, 2 mulheres apaixonadas por ele, mas Hércules só notou a bela Iole e resolveu pedi-la em casamento. Dejanira ofereceu uma capa vermelha a Hércules como presente de casamento. Sem querer, Iole descobriu os ciúmes de Dejanira, que queria matar Hércules com a capa preparada com o sangue de um mortal. Hércules, sem saber, vestiu-a e no mesmo instante caiu desmaiado. Antes que a sua vida se esgotasse, Zeus apareceu e o levou para o Olimpo. Lá no Olimpo, Hera e os deuses perceberam que Hércules sofrera muito. Então falaram com Zeus e resolveram dar uma vida imortal para ele. Assim, Hércules tornou-se um deus do Olimpo. Mais tarde, Hércules encontrou a felicidade casando-se com Hebe, a deusa da juventude. Este é um livrinho da editora Todo Livro. O Patinho Feio. Era verão. A fazenda estava linda. Uma pata fez o seu ninho e sentou-se sobre os ovos. Devia chocá-los até que nascessem os patinhos. Algum tempo depois, alguma coisa começou a mexer-se nos ovos. A mãe pata ficou feliz. Um a um, os patinhos foram saindo dos ovos. Mas um era diferente. Ele era grande e feio. A pata ficou espantada quando o viu. No dia seguinte, saíram para passear. Deram uma volta no quintal, no lago e em outros lugares da fazenda. Quando os animais da fazenda viram aquele patinho diferente no final da fila, acharam-no feio, desengonçado e começaram a chamá-lo de Patinho Feio. Muito triste, o patinho resolveu fugir da fazenda. Ele foi para um lugar bem longe dali. Finalmente, chegou no lago onde os patos selvagens também o acharam feio. Andou por muitos lugares. Depois de alguns dias, avistou um lindo lago onde alguns cisnes brincavam. O patinho ficou nadando por perto, olhou para a água e viu seu reflexo. A imagem refletida não era mais de um patinho feio,
mas de um lindo cisne. O patinho feio ficou muito feliz. Resolveu então se juntar aos cisnes, que fizeram uma festa para ele. Nunca devemos julgar pelas aparências. Esse livrinho é da editora W Kids. O Príncipe e o Mendigo. Era uma vez 2 meninos. Um deles era o príncipe Edward e o outro, um menino de família bem pobre, chamado Tom. Sua mãe era muito bondosa, mas o seu pai e sua avó o maltratavam muito. No entanto, ele não era um menino triste, pois tinha um bom amigo, o padre Andrew, que o ensinou a ler e a escrever. Tom gostava muito dos livros de história de reis e príncipes que o padre lhe emprestava. Ele imaginava ser um príncipe de verdade e sonhava em conhecer um pessoalmente. Certo dia, Tom saiu para caminhar. De repente, ele avistou um grande palácio em um jardim. Viu um menino vestido com trajes luxuosos. Era um príncipe de verdade. Tom colocou o rosto na grade do portão. E um dos guardas do palácio deu um forte tapa nele. Mas o príncipe brigou com o guarda, dando ordem para que ele deixasse Tom entrar. O príncipe Edward e Tom conversaram e, durante a conversa, o príncipe teve uma ideia. Pediu que Tom colocasse suas roupas de príncipe e ele colocaria as roupas de Tom. Rapidamente, Tom estava vestido de príncipe e Edward de mendigo. Os dois ficaram muito parecidos. Edward resolveu sair do palácio vestido com as roupas de Tom, e ninguém percebeu que ele era o príncipe Edward. Ele andou pela cidade e ficou com medo. Quando foi visto pelo pai de Tom, Edward foi arrastado para uma rua escura. Então, um homem tentando defender o menino Edward acabou levando do pai de Tom uma pancada na cabeça e caiu. Enquanto isso, Tom esperava a volta de Edward. Quando alguns escudeiros e camareiros chegaram e se inclinaram diante dele, e Tom ficou assustado, ao tentar se explicar, ninguém acreditou no que ele dizia. Todos acharam que o príncipe tinha enlouquecido, pois ele insistia em dizer que era um pobre mendigo. Doente, o rei Henrique VIII também não conseguiu acreditar no que o menino dizia. No entanto, depois de observar a forma como Tom comia e falava, sem educação, o rei o reconheceu. Angustiado que o filho estava louco mesmo, todos do palácio foram proibidos de falar sobre o problema do príncipe. Então, agiam naturalmente. Afinal, achavam que ele estava louco. O pai de Tom pediu, com deboche, que Edward repetisse a história que ele lhe contara, dizendo ser o príncipe de Gales, filho de Henrique VIII. No entanto, ao repetir, Edward só conseguiu fazer com que a avó e o pai de Tom gargalhassem. A mãe do menino chorou muito, pois pensou que o filho havia enlouquecido, porém, ao observá-lo dormindo, ficou confusa. No outro dia, algumas pessoas avisaram que o padre Andrew havia morrido, pois ele era o homem que havia defendido o menino Edward. Ouvindo isso, o pai de Tom tentou agarrar Edward, pensando que era seu filho. Mas Edward sumiu entre a multidão. Então o pai de Tom resolveu fugir com medo de ser preso. Em meio à multidão, Edward avistou Tom e começou a gritar, dizendo ser ele o príncipe de Gales. No entanto, as pessoas só viam um pobre mendigo e por isso sugeriram jogá-lo no bebedouro dos animais. Mas um homem comovido com a cena aproximou-se e protegeu. Miles levou Edward para um lugar em que morava. Lá, Edward recebeu a notícia que seu pai Henrique VIII havia morrido. Ele chorou muito. Na manhã, quando Miles foi acordar, Edward viu que ele tinha sumido. Ele havia sido levado pelo pai de Tom. Diante disso, Miles jurou que o encontraria, e assim o fez, ajudando o menino a fugir. Tom sentia saudade de sua vida ao ar livre, de seus amigos, de suas brincadeiras, mas também gostava da vida que estava levando. Em um desfile, Tom levou um susto. Viu sua mãe, assustado, cobriu os olhos, enquanto a mulher abriu caminho e, agarrando a perna de Tom, beijou, chamando de meu filho. Tom voltou-se para um nobre,
e confessou-lhe aquela era sua mãe. Sentia remorso, pois era um falso rei. Então, quando ia ser coroado, surgiu no meio da multidão um menino, maltrapilho e sujo. Era Edward. Edward gritou, dizendo que era ele o rei. Tom confirmou, e assim a coroa foi colocada sobre a cabeça de Edward. O rei Edward VI, então, apresentou males aos nobres e serviçais como um fiel amigo. Tom se ajoelhou diante do rei e recebeu elogios por ter sido um bom governante. Generoso, Edward prometeu vida tranquila à mãe e às irmãs de Tom. O pai de Tom desapareceu. O rei Edward VI governou com sabedoria e bondade, permanecendo na memória do povo como um grande soberano. Este é um livrinho da editora Todo Livro. Viagens de Gulliver. Era uma vez um jovem chamado Gulliver, que decidiu viajar pelo mundo. Então, durante uma tempestade, seu barco afundou e ele conseguiu nadar até uma praia. Quando acordou, estava sendo espetado por pequenos dardos atirados por homenzinhos. Gulliver então foi levado prisioneiro até o imperador dos pequenos soldados. O imperador disse: "Aqui é Lilliput. Temos um terrível inimigo que vive na ilha vizinha e precisamos de sua ajuda em troca. Daremos comida e abrigo." Gulliver decidiu ajudar, afinal os homenzinhos eram até muito simpáticos. À noite, Gulliver atravessou o estreito e destruiu os barcos inimigos. Quando voltou, os liliputianos agradecidos ajudaram a voltar para a Inglaterra. Em Londres, Gulliver arranjou outro navio e voltou para o mar. A viagem demorou tanto que faltou água. Ao encontrar terra, mandou alguns marinheiros à procura de água doce. Gulliver também saiu à procura de água, mas foi surpreendido por um gigante que queria apanhá-lo. Os marinheiros fugiram apavorados e o gigante conseguiu apanhá-lo. Ao olhar bem para Gulliver, o gigante teve a ideia de ganhar dinheiro, mostrando-lhe seu reino. Gulliver trabalharia como ator para divertir as pessoas que pagariam para vê-lo. Na capital do Reino dos Gigantes, a rainha resolveu comprar Gulliver por 100 moedas de ouro. Afeiçoada a Gulliver, a rainha ordenou que construísse uma casa no tamanho dele para que ficasse bem acomodado. No entanto, uma noite, duas enormes vespas o atacaram. Depois de lutar ferozmente com sua espada, conseguiu sair vitorioso. Ao chegar, a rainha viu o final do combate sem poder fazer nada para ajudar Gulliver. Então, a rainha deixou Gulliver voltar para sua casa. Em Londres, Gulliver viveu feliz, escrevendo sobre suas viagens fantásticas. Esse livrinho era da editora Todo Livro. Coelhinho Teobaldo. Olhe, meu nome é Teobaldo e sou um coelhinho. Já nasci sendo empurrado pelos meus irmãozinhos, mas eu sempre consigo mamar. Sou muito sapeca e faminto. Para tomar água, eu até entro no bebedouro e fico todo molhado. Cresci um pouquinho e minha mamãe disse: "Você tem que comer cenouras para fortalecer os músculos." Gosto de brincar muito, de pular sobre as poças d'água e respingar os gatinhos. Vou até o estábulo com meus irmãos coelhinhos e faço uma bagunça debaixo do feno dos cavalos. Mas quando encontro o cachorro Rex, saio em disparada até a casa da mamãe coelha. Depois de pular, correr tanto por aí, ainda tenho energia para subir no telhado do galinheiro. Quando vem a noite, vamos para o merecido descanso em nosso viveiro. Dormimos todos juntinhos. Esse livrinho é da editora Todo Livro.
Como é bom dormir. Depois de um dia repleto de diversão, chega o momento de ir embora. Os amigos se despedem e combinam de se encontrar em outra hora. Logo que anoitece, os animais se preparam para dormir. Eles colocam suas toucas e, com o silêncio, ouve até uma abelha zumbir. A família do macaco vai dormir muito sorridente. A mamãe e o filhote se aconchegam entre as estrelas reluzentes. A girafinha vai depressa ao encontro de seus pais. Aconchegada e protegida, ela se sente em paz. O panda, por outro lado, prefere uma noite diferente. Junto dos amigos, ele pula, brinca e depois dorme tranquilamente. Esse livrinho é da editora Ciranda Cultural. Como é bom ter amigos. Lá vem o leãozinho com seu jeito engraçado. Ele sabe a importância de ter os amigos ao seu lado. Faça chuva ou faça sol, os animais da selva se protegem. Com bom ou mau tempo, eles sempre se divertem. Se a saudade apertar, não há nenhum problema. Trim, trim, trim. Para resolver essa situação, basta um simples telefonema. Com os amigos e com os livros, todos podem aprender. Quanto conhecimento e descoberta a leitura pode oferecer. O dia a dia dos animais é cheio de aventura e emoção. Eles guardam os bons momentos dentro do coração. Esse livrinho é da editora Ciranda Cultural. Pintinho Plique. Não foi nada fácil quebrar o ovo. Ufa, meu nome é Plique. Agora sou um pintinho. A primeira coisa que vi foi a mamãe galinha. Aí eu passei a segui-la, assim como os outros pintinhos. Tinha tanta fome que tentei pegar uma lagarta, mas ela se escondeu num buraquinho. Depois descobri que não posso ir para longe da mamãe galinha. Existem muitos perigos por aí. Outro dia, o pato correu atrás de mim, mas o galo me defendeu. Que sorte! E o gatinho quase me pegou. Saí correndo para debaixo das asas da mamãe. Que fome! Mamãe galinha come milho, mas eu sou pequeno, por isso como farelo de milho. À noite, dormimos todos juntinhos, perto de uma lâmpada, para ficar bem quentinhos. Esse livrinho é da editora Todo Livro. A sereia. Em um belo reino, no fundo do mar, viviam as filhas do grande rei. E elas eram lindas sereias. Tinham o corpo como o de uma mulher e a cauda cheia de escamas, como a de um peixe. Ao completarem 15 anos, as sereias podiam ir até a superfície do mar e descobrir como era lá em cima. Elas esperavam ansiosamente por esse dia. A sereia mais nova era a mais bela de todas. Seus olhos eram brilhantes, a pele bem delicada e sua voz a mais encantadora do mundo. Ela também era curiosa e desejava muito saber o que havia fora do mar. Sua avó sempre lhe contava muitas histórias a respeito dos seres humanos, o que aguçava ainda mais o interesse da pequena sereia. Sempre que as irmãs mais velhas voltavam de uma visita à superfície, a primeira pessoa que encontravam no caminho era a irmã caçula.
Ela fazia milhares de perguntas e queria saber cada detalhe do que acontecera. As irmãs contavam o que tinham visto: o pôr do sol, crianças e adultos, igrejas e navios, animais e árvores. A pequena sereia ouvia tudo encantada. Finalmente, a pequena sereia completou 15 anos e pôde conhecer o mundo dos humanos. Sua avó arrumou seus cabelos e recomendou que tomasse cuidado. A jovem sereia saiu nadando em direção à superfície. Seu desejo, enfim, iria se realizar. Ao chegar, ela nadou até um grande navio, onde acontecia uma festa. Ela ficou observando o príncipe, que fazia aniversário. No final da festa, uma grande tempestade atingiu o navio, que depois de balançar muito, naufragou. A pequena sereia conseguiu salvar o príncipe e, desejando que ele sobrevivesse, começou a cantar uma linda canção. Não demorou para que ele recuperasse o fôlego e acordasse, mas antes que ele conseguisse falar com ela, a sereia o deixou e mergulhou nas águas salgadas. A pequena sereia não conseguiu deixar de pensar no príncipe, pois estava apaixonada. Ela contou para suas irmãs tudo o que acontecera em sua visita à superfície e o que sentia pelo príncipe. Porém, para casar-se com ele, ela teria que se transformar em uma mulher de verdade. Uma sereia mágica a ajudou, mas em troca ficou com a sua bela voz. Ela foi até o príncipe no palácio. Todos ficaram impressionados com a beleza da moça, principalmente o príncipe, pois ela era muito parecida com a sereia que o tinha salvado. Sem poder falar, ela ficou triste, pois não podia se comunicar com seu amado e fazê-lo comprovar suas suspeitas. Suas irmãs, então, pediram à sereia mágica que devolvesse sua voz. Quando a pequena sereia voltou a falar, contou sua história ao príncipe, que a reconheceu e lhe propôs casamento. Os dois casaram-se e viveram felizes para sempre. Esse livrinho é da editora Ciranda Cultural. A Rainha da Neve. Caio e Vera eram crianças e adoravam cultivar rosas em seus jardins, que ficavam de frente um para o outro. A amizade entre eles era tão forte que jamais teria fim. Porém, no inverno, enquanto Caio admirava a neve, uma lasca de espelho enfeitiçado entrou em seu olho esquerdo. O menino passou a ter inveja e maldade no olhar. Vera se assustou com a frieza dele. Em uma tarde, a Rainha da Neve surgiu em um trenó branco e o levou. Dias e meses se passaram, sem notícias de Caio. Vera decidiu ir à procura de seu amigo. A menina chegou a um grande rio. Ofereceu a ele seus sapatos vermelhos para saber se Caio teria se afogado. O rio disse que não. Então, Vera encontrou uma bruxa, velha e má, que a trancou em um porão. Uma rosa, porém, nasceu naquele lugar e contou que Caio não tinha morrido. Feliz, a menina fugiu do porão da bruxa e chegou a um lindo jardim. Encontrou um corvo que havia visto a Rainha da Neve levar o menino para o Polo Norte. Indo para lá, Vera libertou uma rena, que lhe mostrou o caminho para a pousada de uma senhora muito sábia. A senhora, sábia, disse: encontre a pureza do coração de Caio, isso o tornará livre. No palácio, Caio montava os pedaços do espelho quebrado para se libertar, mas faltava uma parte. Quando Vera o viu, saiu correndo e o beijou. Emocionado, Caio chorou e o pedaço de espelho que faltava soltou do seu olho esquerdo.
A bondade de Caio retornou e os dois voltaram para casa. Quando cresceram, eles se casaram em um belo jardim de rosas. Esse livrinho é da editora Todo Livro. Pocahontas. Era o tempo das caravelas quando a princesa Pocahontas nasceu. A indiazinha na juventude era inteligente, brincalhona e aventureira. O seu pai, o chefe Powhatan, do povo alcoquino, percebeu isso. Sempre lhe contava lindas histórias. Os alcoquinos eram guerreiros, mas respeitavam as florestas, os animais e principalmente o vento, que podia soprar tempos bons ou ruins, mas nunca esquecia de trazer a esperança. Um dia, o pai de Pocahontas lhe falou sobre os problemas de ser um chefe importante. Sabe, Pocahontas, as pessoas agem conforme manda o coração, mas um chefe como eu só pode agir de acordo com as tradições do povo. A menina ficou curiosa e perguntou: mas por que, papai? As duas coisas não andam juntas? Infelizmente não, minha filha, disse ele tristemente. Muitas vezes o chefe é forçado a agir contra o que manda o seu coração, e esta foi uma lição que Pocahontas nunca esqueceu. Neste mesmo dia, um informante veio correndo dizer que estava acontecendo uma coisa muito importante. Eu vi 3 canoas tão grandes no mar que parecem ilhas. Estão vindo para a praia, disse ele. Os índios nunca tinham visto navios e nem homens brancos. Aquilo os deixou curiosos e foram ver, pela primeira vez, os homens e suas poderosas armas e navios. Os homens brancos derrubavam árvores e construíam casas com instrumentos nunca vistos, com martelos e serrotes. Mas mesmo com toda a inteligência, eles não conseguiam plantar a própria comida. Durante meses, os homens viveram assim, apenas do que podiam caçar, pois as colheitas eram muito ruins. Um dia, Pocahontas viu o capitão, John Smith, e o governador Ratcliffe discutirem na floresta. Vamos avançar sobre as terras dos índios. São mais férteis, disse o governador. Não, falou John Smith. Acho que os índios têm muito a nos ensinar. O governador não ouviu e mandou que derrubassem a floresta próxima à aldeia. Os indígenas estavam muito ofendidos, pois os homens brancos respeitavam a natureza que eles tanto amavam, e decidiram atacar o acampamento deles. No entanto, as armas de fogo eram muito poderosas e os índios não podiam se defender. Foi a primeira derrota da vida de Powhatan. Um dia, John Smith subiu o rio para fazer mapas da região. À noite, enquanto dormia, os índios atacaram de surpresa e o capturaram. Levado para a aldeia, Pocahontas reconheceu como sendo o mesmo homem que defendia as terras dos índios. O chefe Powhatan havia reunido os mais velhos índios e, depois de muito discutir, decidiram que o invasor deveria morrer. No entanto, o chefe não queria matar John Smith, pois sabia que ele era valioso e, se fosse morto, poderia trazer mais guerra e ruína. O chefe, porém, devia agir conforme a tradição e decidiu executar John Smith ao amanhecer. A princesa Pocahontas sabia que John Smith era inocente e também que seu pai não queria vê-lo morto. Ela, então, resolveu usar uma antiga tradição de seu povo. Ao amanhecer, quando John Smith seria morto, Pocahontas veio ao seu pai e lhe disse: eu reivindico a vida deste homem. Todos os outros índios ficaram espantados. Há muito tempo não se usava essa lei. Alguns protestaram e não queriam aceitar. Se matarem este homem, terão de me matar também, disse Pocahontas, muito corajosa. Finalmente, depois de várias discussões, os índios decidiram poupar a vida de John Smith. Agora, a vida dele pertencia a Pocahontas. O inglês e a Índia ficaram amigos. Ela aprendeu muita coisa sobre os ingleses, seu modo de vida e sua língua, e ele aprendeu que os ingleses aravam a terra de modo errado.
Para garantir a paz entre os algonquinos e os ingleses, Pocahontas foi morar na cidade de Jamestown com uma família de religiosos. Foi aí que a jovem índia entendeu a cultura dos homens brancos e se converteu à sua religião. Pocahontas sabia como plantar o milho e tratar o solo. Foi por causa disso que ela encontrou um homem chamado John Rolfe, um agricultor. É preciso tratar bem o solo, ensinou Pocahontas. A água deve ser do rio e bem limpa. As plantas, todas elas, devem ser respeitadas para nos dar um alimento que queremos. Esse incrível respeito pela natureza e pelas pessoas fascinou John Rolfe, que a pediu em casamento. Pocahontas aceitou se casar com John Rolfe, porque ele a respeitava muito. Além disso, o seu casamento faria com que os homens brancos passassem a fazer parte da família dos algonquinos, selando a paz entre esses dois povos. Seu pai, o grande chefe Powhatan, fez questão de participar da cerimônia de casamento. Pocahontas passou também a se chamar Rebecca Rolfe. No final, ela disse a seu pai: "Hoje estou agindo de acordo com a tradição, mas muito mais de acordo com o meu coração, meu pai", disse ela, lembrando-se das lições do seu pai como chefe Powhatan. O casamento de Rolfe com a Pocahontas foi tão comentado mundo afora que o próprio rei James da Inglaterra quis conhecê-la. Assim, em um belo dia de maio, eles partiram em uma caravela em direção a Londres. Pocahontas conheceu a glória de ser uma princesa índia da América e ser reconhecida pela corte do rei James da Inglaterra. Pocahontas, que significava brincalhona, e talvez por isso mesmo sempre tinha uma solução pacífica para tudo. A jovem princesa Pocahontas jamais será esquecida enquanto existir a América. Este livrinho é da editora Todo Livro. Onde está minha gatinha? Onde está minha gatinha? Era um belo dia e Moranguinho estava muito animada para buscar um vestido que havia encomendado na boutique da Cachinho de Framboesa. Ela convidou sua gatinha para acompanhá-la, afinal, Pudim adorava estar com a dona. Pudim queria brincar, e uma de suas brincadeiras favoritas é esconde-esconde. Então, no caminho para a boutique, Pudim se escondia para que Moranguinho a encontrasse. "Pudim, você está muito brincalhona hoje", riu Moranguinho. Quando Moranguinho e Pudim chegaram à boutique, Cachinho de Framboesa já estava esperando. "Que bom que você chegou, Moranguinho. Aqui está o vestido que você pediu. Ficou lindo, vou experimentá-lo. Você pode cuidar da Pudim, por favor?", pediu Moranguinho. "Claro que sim", respondeu a amiga. Enquanto Moranguinho provava o vestido, Laranjinha chegou para ver as novidades da loja. As duas amigas se distraíram quando, de repente, Cachinho de Framboesa se lembrou da gatinha, olhou em volta e não a encontrou. "Ela deve estar em algum lugar aqui na loja", disse a Laranjinha. Cachinho de Framboesa e Laranjinha procuraram Pudim por toda a boutique, mas não a encontraram. "E agora, a Moranguinho não vai gostar nada quando descobrir que eu perdi a Pudim", disse Cachinho de Framboesa. Foi quando Laranjinha teve uma ideia. "Já sei, distraia Moranguinho que eu vou ao jardim procurar pela gatinha." Assim, toda vez que Moranguinho saía do provador, Cachinho de Framboesa oferecia outros modelos de vestidos e chapéus para ela provar. Um tempo depois, Laranjinha voltou para a boutique. "Você encontrou a Pudim?", perguntou Cachinho de Framboesa para a amiga. "Não encontrei a gatinha. E agora?", perguntou Laranjinha preocupada. "O jeito será dizer a verdade para Moranguinho. Ela sempre tem boas ideias. Quem sabe não nos ajude?", sugeriu Cachinho de Framboesa. Finalmente, Moranguinho saiu do provador. Ela estava exausta de tanto experimentar roupas. "Moranguinho, preciso confessar algo a você", disse Cachinho de Framboesa.
Cachinho de Framboesa contou tudo o que havia acontecido para a amiga e pediu desculpas. Sinto muito, Moranguinho. Procuramos a Pudim por toda parte, mas não conseguimos encontrá-la. Não se preocupe, Cachinho de Framboesa. A Pudim é sapeca e adora brincar de esconde-esconde. Você vai ver. Logo ela vai dar uma dica de onde está, disse Moranguinho, saindo à procura da gatinha. E foi o que aconteceu. Moranguinho ouviu um barulho vindo de uma caixa de presente e se aproximou. Lá estava a Pudim. As amigas comemoraram a volta da gatinha com uma divertida brincadeira, esconde-esconde. Mas, dessa vez, todos iam participar. Este é um livrinho da editora Ciranda Cultural. Hércules. Este mito surgiu na Grécia, um país da Europa que fica às margens do mar Egeu. Lá, nas suas montanhas sagradas, fica Olimpo, o lar dos deuses imortais. Zeus é o deus dos deuses, o mais importante e poderoso de todos. E um dia aconteceu. Ele se apaixonou por uma mortal. Alquimena, este era o nome da mais bela princesa da Grécia, filha de um ilustre e poderoso rei. A beleza de Alquimena era tão hipnotizadora que Zeus resolveu levá-la para o Olimpo e tratá-la como se fosse uma deusa. Zeus teve um filho com Alquimena, que chamaram de Hércules. Só que Hera, a antiga consorte de Zeus, ficou muito enciumada e forçou Zeus a se separar de Alquimena. Todos os deuses do Olimpo apoiaram Hera. Então, Zeus teve que levar Alquimena e o bebê Hércules de volta para a Grécia. No palácio do pai de Alquimena, nobres e amigos, também muito tristes, foi aí que Zeus jurou para Alquimena diante de todos: prometo que sempre defenderei Hércules. No entanto, para ele se tornar um imortal, como nós, precisará passar por testes quando crescer. Alquimena, que amava o seu filho mais do que tudo, disse a Zeus: só quero que Hércules fique bem, mais nada. Antes de voltar para o Olimpo, Zeus ainda falou bem baixinho para ela: não deixe que ele toque no sangue de um mortal, isso poderá matá-lo. Alquimena entendeu e prometeu cuidar dele. Hércules cresceu e, por ser o filho de Zeus e Alquimena, ficou famoso. Embora Hércules tivesse a força dos deuses, ele ainda era um mortal, como qualquer pessoa do mundo. O reino do pai de Alquimena era pequeno, e por causa de uma seca que durou anos, ficou em dificuldades financeiras. Por isso, o pai de Alquimena, desesperado pelas dívidas, quis que Hércules se casasse com a princesa Mégara. No entanto, Hércules disse: desculpe, meu avô, mas o que eu preciso é um trabalho que seja tão importante para as pessoas quanto minha força é para mim. O rei ficou magoado e não teve escolha senão mandá-lo trabalhar com Euristeu, um rei perverso e invejoso que reinava na cidade de Micenas. Hércules aceitou a tarefa para provar que era digno de ser um deus do Olimpo. Hércules se apresentou ao rei Euristeu, que logo lhe mostrou uma lista de 12 trabalhos, dizendo: se cumprir esses 12 trabalhos, as dívidas do seu avô estarão pagas. Hércules nem perguntou se as tarefas eram difíceis, partiu logo para executá-las. Todos ficaram impressionados com a coragem do jovem Hércules, pois as tarefas eram as mais impossíveis de se realizar. O primeiro trabalho de Hércules foi matar o leão do vale de Nemeia, que tinha pele de aço invulnerável. Depois, liquidar a hidra de Lerna, um monstro de muitas cabeças. A terceira tarefa foi capturar viva a corça de Cerineia, de chifres de ouro e pés de bronze. E adivinhe, ele conseguiu. Alguns trabalhos foram fáceis, como capturar um javali, tirimanto, limpar os estábulos de 3.000 bois, matar aves antropófagas, capturar um touro de Creta e capturar as éguas de Diomedes.
Assim foi até chegar ao 12º trabalho, que era apoderar-se do cão Cérbero, o guardião do reino do submundo, que tinha 3 cabeças, cauda de dragão e pescoço de serpente. Hércules foi um verdadeiro herói, mostrando ao povo seus troféus com as 3 cabeças de Cérbero. No meio da multidão estavam Iole e Dejanira, 2 mulheres apaixonadas por ele, mas Hércules só notou a bela Iole e resolveu pedi-la em casamento. Dejanira ofereceu uma capa vermelha a Hércules como presente de casamento. Sem querer, Iole descobriu os ciúmes de Dejanira, que queria matar Hércules com a capa preparada com o sangue de um mortal. Hércules, sem saber, vestiu-a e no mesmo instante caiu desmaiado. Antes que a sua vida se esgotasse, Zeus apareceu e o levou para o Olimpo. Lá no Olimpo, Hera e os deuses perceberam que Hércules sofrera muito. Então falaram com Zeus e resolveram dar uma vida imortal para ele. Assim, Hércules tornou-se um deus do Olimpo. Mais tarde, Hércules encontrou a felicidade casando-se com Hebe, a deusa da juventude. Este é um livrinho da editora Todo Livro.